Nós vamos falar sobre a Batalha do Sena, um movimento original aqui de Itapetininga, que vem crescendo no cenário cultural da cidade. Estamos aqui no estúdio com o Bill, com o Coad e com o Caine, que fazem parte do movimento. Tudo bem, Bill? Tudo bem. Como é que você está? Tudo em paz aí? Tudo bem, agradeço aí pelo convite, né? Finalmente aceitei. Finalmente aqui na TV. E o Coad e o Caine, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza, tudo bem? Uma boa tarde a todos aí. Obrigado pela oportunidade, pela participação, né? Muito legal. Opa! Um pouco mais da cultura do hip hop aqui para as mídias. Nós que agradecemos aí para conhecer um pouquinho mais desse trabalho aí. E quem vai contar para a gente sobre a história da Batalha do Sena é o Bill, que foi quem iniciou esse movimento, não é mesmo, Bill? Opa, é isso aí. A Batalha do Sena está desde 2016 aí já, né, até atualmente. A gente está aí 9 anos, a gente fez aniversário agora, dia 26 de julho, de 9 anos. A gente só deu uma paradinha ali na época da pandemia, né? Tava aglomeração e tudo mais, né? Mas fora isso, todos os sábados, ali, 90% dos sábados, a gente está ali na praça fazendo cultura, né? Fazendo hip hop, fazendo o que a gente gosta, fazendo cultura e protesto ao mesmo tempo, né? Opa, que é importantíssimo, né, Bill? É importante, né? Que é a essência do hip hop, do rap, né? E começou lá no ginásio Ayrton Senna? Como é que foi essa história? Isso. Então, na verdade, cara, a Batalha do Sena, assim, a gente já tinha uma batalha antes, chamada Batalha da Fonte, né? Que era ali na Praça dos Amores, né? Que é uma molecada ali que era o Anthony, o Luan, eles já tinham essa parada de rimar, né? Nas praças ali, eles criaram essa Batalha da Fonte. E eles me chamaram ali por eu ser mais velho, por eu ter mais experiência e tudo mais. Eu quero ajudar a gente aí e tudo mais. Eu peguei e aceitei, né? E esse foi em 2015 já, entendeu? 2015. E eu vi ali que só a batalha era legal, tudo mais, né? Participando ali, comecei já. Só que a gente precisava de algo mais, né? Que era trazer a essência do hip hop para dentro das batalhas. Né? Porque muita gente que chega nas batalhas, eles nem sabe que a batalha é uma vertente do rap. Né, e o rap é um dos elementos do hip hop. Então, assim, eu precisava trazer a Batalha do Sena, quando ela surgiu, era para trazer os 4 elementos junto do hip hop, né? O grafite, o break, o b-boy e o MC, né? Que é as batalhas e tudo mais. E daí a gente, até as edições antes era mensais, né? Não era semanal como é hoje. E a gente colocou assim grupos de rap, trouxemos grafite, trouxemos DJ, trouxemos b-boy, tudo, e a gente escolheu o local que era a pista de skate lá. E o ginásio Ayrton Senna, que a gente deu o nome daí, Batalha do Sena, por causa do ginásio Ayrton Senna, né? Porque normalmente, assim, em todo esse local, a batalha sempre leva o nome do local. É assim 90% das vezes. Né? Tipo, tem São Bento, por causa do São Bento, São Paulo, tem em Itapeva, Batalha da Anchieta, porque a praça chama Anchieta. Capivaras. A Capivara já é por causa do mascote lá de Votorantim e tudo mais, né? Entendeu? Então, assim, sempre leva ali referente ao local, normalmente é o local. Entendeu? Que nem a Batalha da Aldeia mesmo, vocês sabem é por causa do bairro, né? É mesmo? Não sei. Em Barueri, né? Mas é o bairro da Aldeia, entendeu? Bairro Aldeia, olha que legal, então, cara. tipo assim, por isso que é Aldeia lá, né? E, então, assim, e daí a gente criou a Batalha do Sena. A gente trouxe... E na primeira batalha mesmo, acho que vocês nem sabem isso daí, a gente já tinha uma vaga que é o que é hoje chamado de CPBMC. É um circuito de batalhas do estado inteiro, né? Do estado de São Paulo inteirinho. Entendeu? Então a gente já tinha uma vaga lá, só que não era tão organizado como é hoje, isso em 2016, né? Bem depois que começou a organizar. E daí, por que a gente usou ainda o nome Batalha do Sena? Por que a gente usou Batalha? Porque era um modo de atrair os jovens. Quando a gente falava em rap, hip hop, né? Aquele jovem que só quer ir para batalhar, só para ver rima, acaba não atraindo esses jovens, entendeu? E, claro, né, o espetáculo principal era as batalhas, realmente, que ocupava até a maior parte do tempo, realmente, as batalhas. E, então, a gente fez essa primeira edição, foi um sucesso lá, né, na pista de skate, né? Tinha bastante pessoas, tipo, WM estava junto, Mancha, entendeu? Tem vários DJs da velha geração, junto com a nova geração. E foi muito bacana lá. A gente fez uma primeira, a segunda edição lá, só que a gente teve hoje está mais vamos dizer assim, iluminado o local, né? Nessa época o local estava bem largado lá, né? Até aquela área lá que a gente rima também de vez em quando lá. Sim, do lado da quadra de areia. Lá era totalmente escuro, fechado com mato, né? Em 2016, hoje está bem mais iluminado lá.
Mas daí surgiu a ideia do quê? Da gente trazer a batalha para o centro. Não só como uma forma de mostrar, mas como uma forma também de ocupar o centro. Porque a gente sempre tem aquele negócio, o rap ele é marginalizado, tem que ficar nas marginais, nas favelas. Vocês têm rap, fica aí nas suas favelas, aí nas suas periferias. Eu falei, não, a gente vai levar para o centro, para todo mundo ver que a gente existe, que a gente resiste. Né? E daí a gente mudou ali pro antigo banheiro da avenida ali, né? Era lá em cima ainda. Onde o Pedraco tocava ali nas feiras de domingo, né? Então, tinha as batalhas de consciência, às vezes, sim, lembra? Cara, a gente levou ali, e ali a gente tinha um cronograma, assim, desde palestras, cara. Palestras sobre racismo, sobre machismo, shows e batalha, entendeu? E ali tava um público muito bacana na hora mesmo ali, entendeu? Ali tinha um público muito grande ali, e todos aqueles carros paravam ali pro semáforo ali e tudo mais. Os caras paravam e ficavam olhando lá. E eu digo com o som alto mesmo, é para ouvir mesmo, entendeu? Então, essa foi uma forma de protesto mesmo, uma forma de protesto e ao mesmo tempo para reconhecer o trabalho da gente, entendeu? Porque, né, muita gente tem esse preconceito porque é um preconceito mesmo. Eles não entendem, né, a nossa cultura. Quando não entendem, né, eles, né, opa, pera, isso aí é coisa de vagabundo, coisa de marginal, coisa de ladrão, entendeu? Mas não é, cara, todo mundo aqui é trabalhador, todo mundo aqui é pai de família, entendeu, cara? Então, tipo, 90% ali é tudo pai de família, trabalhador e se rala todo dia, e o final de semana ali é o lazer nosso, né, como é que chama, de expressar tudo que a gente sente ali, entendeu? Então a cultura, o hip hop ali, ela é uma forma de expressão 100% mesmo. Né? E a Batalha do Sena foi ali, daí teve um auge, né, em 2017 teve o auge, teve uma época que a gente chegou lotado, no cara tinha nego até nas copas da árvore ali, para assistir a batalha. Né? Deve ter vídeo aí, né? Que a gente trouxe. Lembra aquela vez, a primeira vez que veio o Krauk? Lembra que veio o Krauk, o Nicolas Walter? Então, a gente fala, hoje a Batalha da Aldeia é a batalha mais famosa aí do Brasil. É a maior do Brasil. Só que em 2017, eles começaram junto com a gente, entendeu? Em 2016. Quando eles vieram, para você ter uma ideia, eles tinham 27 mil inscritos no YouTube só. Lembra do Ovelha? Daí eles vieram para cá e a gente fez um contra, Batalha do Sena versus Batalha da Aldeia. E eles gravaram tudo e nunca divulgaram o vídeo. O cara devendo pra gente. Legal, e esse dia aí, cara, lotou. Tava muita gente, cara. Muita gente mesmo, entendeu? Foi o auge ali, 2017, 2018, né? Daí 2019 já foi dando uma queda. Daí chegou a pandemia, jogou lá embaixo. Entendeu? Mas, assim, a Batalha do Sena, como a gente estava falando até antes de começar o programa aqui, ela ainda é a essência do hip-hop, né? A gente prega a essência do hip-hop e ela é uma das primeiras mesmo a colocar regras dentro das batalhas. Entendeu? Um dos motivos de eu seguir ali como liderança na batalha aqui de Itapetininga, né? Foi o quê? Como eu falei, quando eu vi os moleques rimando, tinha aquelas rimas preconceituosas, rimas machistas, entendeu? Eu peguei sua mãe, eu peguei sua irmã, entendeu? E eu olhei aquilo lá e falei, não tá legal, cara. Eu falei, pô, eu não vou trazer aqui a minha filha aqui e escutar isso. Imagina, eu vi com a minha mãe aqui e meu cara falar que pegou minha mãe, entendeu? E rola, até hoje ainda rola isso. Então, assim, quando a gente criou a batalha, a primeira coisa que eu fiz, falei, rapaziada, não vai poder falar de mãe, nem de irmã, ou seja, de mulher daqui. Tá proibido o machismo aqui dentro, entendeu? Citar é uma coisa, né? Citar ali, usar como referência é uma coisa, mas nada com ofensa nem... E ali, no começo, já foi meio difícil. Você tem aquela rejeição do molecada que ainda tá em formação ainda, né? E daí, claro, o racismo também já tá incluso ali, né? Tudo mais. Já teve rima racista, já, tá? A gente assume mesmo, não tem... Até porque, como é um improviso, né? Tem hora que o moleque tá rimando, né? É uma reprodução ali inconsciente dele, falar algo que é racista dentro da batalha, né? Que houve, né? Acho que foi o WS, né? Que fez uma rima. Não lembro. Que foi a primeira, né? Que teve até uma repercussãozinha na internet, sabe? Que alguém foi lá e... Só que ele só falou o que ele viu, né? Ele não viu por trás o que aconteceu depois, que ele foi desclassificado, que ele pediu desculpa, né? Os dois eram amigos. Foi contra a Mina Cris. Acho que foi contra a Cris. Foi a Mina Cris, lá que ele falou que ela parecia uma cacachita e tudo mais, entendeu, cara? Então, assim, tipo, na hora a gente identificou que foi uma rima racista, assim. Porque ele era branco, ele é branco, né? Loiro e tudo mais, né? E ele usou essa rima lá. Então a gente identificou ali como racismo, ele foi desclassificado, né? Na hora ele pediu desculpa, ele falou, cara, foi só rimei, né? E na verdade ele usou porque ela tava com um coque na cabeça, né? E o desenho lá da Tarzan, a Chita lá parece um coque, assim. Né? Então ele usou aquilo lá na hora e falou, cara, veio na minha cabeça e eu rimei.
Ele pediu desculpa, pediu perdão para ela, vocês conversaram e tudo mais. Então, assim, só que saiu no Facebook, essas coisas, saiu lá, o racismo, tá. Realmente houve, não nego, entendeu? Mas ele não viu o que aconteceu por trás, né? Toda a conscientização que existiu após o evento, né? Tudo mais. Entendeu? Então, assim, por que eu defendo tanto a batalha do Senna, assim, né? Porque a gente ainda tenta trazer a essência do hip hop, que está se perdendo cada vez mais. Hoje, batalha de rima tem em todo lugar, entendeu? Tem cidades aí, Sorocaba tem 10 batalhas, você vai pra cidade tem tudo. É só juntar um grupinho, rimar, põe o nome de batalha e já era. E posta vídeo, legal. Mas tem essência, tem conteúdo, entendeu? Tem um propósito por trás disso? Não. Então, agora já a Batalha do Senna, a gente tem um propósito ali que é, né, formar caráter, né, cara? Formar caráter e com senso crítico ali, que eu estava falando lá, que eles podem falar por eles mesmos, né? Eu falei que eu não vou falar por eles, que eles têm autonomia de falar por eles, e cada um ali pensa de uma forma, claro, né, dentro do segmento da Batalha do Senna, do hip hop, no caso, né? E eu não quero falar nada, mas vou ficar só escutando ele falar. Vai complementar. Antes do Coad e do Caine falarem, eu vou pedir para eles se apresentarem, né? Para a gente saber um pouquinho da história dos dois. E aí nós vamos continuar essa conversa importante aqui que o Bill levantou, porque nós estamos numa cidade que é uma cidade que tem uma cultura muito antiga, né? E o Bill está falando dessas manifestações culturais que não estão aí no centro de Itapetininga, ou melhor, que nunca foram vistas pelo pessoal do centro de Itapetininga, que envolve inclusive os meios de comunicação, como a gente aqui, e que agora eles estão se colocando, né? Estão trazendo aí para que todos conheçam. Mas sempre existiu essa cultura, né? E é uma cultura que é genuína da nossa cidade. Mas antes eu quero que os meninos se apresentem aí. Coad, pode começar por você. Sou Coad, MC rimando realmente, assim, frequentemente desde 2022, mas a primeira vez que eu rimei no Senna foi em 2018, só que daí eu era o C13. O que é um C13? Era meu Coad? vulgo na época, sabe? Na época eu tinha 13 anos, a primeira vez que eu colei, né? E daí era o C13, daí eu rimei umas 3 batalhas só, depois parei de ir. Tem vídeo ainda, hein? Tem vídeo ainda lá no YouTube. E daí em 2022, na última batalha de 2021, eu voltei. Só que daí eu falo 2022, né? Aí também faço minhas músicas no Spotify, no YouTube, eu mesmo produzo, tem em todas as plataformas digitais aí. E tô rimando no Senna, assim, realmente desde 2022, sem parar. Tudo bem. Eu sou o Caine. Tudo bom, Edmundo? Eu sou o Caine. Eu tô no Senna aí já faz um tempo, né, Bill? Já tô no Senna faz um tempo. 2016, 2017 que eu cheguei. Eu tive a oportunidade de pegar essa troca de safra, né, que foi a geração antiga para essa nova geração. Para mim, cara, o rap, para mim, como o Bill falou, todo final de semana é uma oportunidade que a gente tem de ir lá, de se manifestar, de mostrar o que a gente está estudando, de expor a nossa opinião, você entendeu? Faço rap literalmente para, tipo, expressar a pessoa que eu sou, entendeu? Expressar a pessoa que eu sou. E o Senna foi muito importante na minha vida por causa disso, entendeu? Foi muito importante na minha história por causa disso. Me mostrou que tem muitos meios de você ser uma pessoa sem ser exatamente o que eles querem que você seja, entendeu? Foi essa porta aí que o Bill conseguiu abrir para mim, mano, que eu levei para minha vida inteira. E é isso, por hora, como apresentação. A batalha, né? A batalha primeiro a gente não exclui ninguém, entendeu? Não importa se você é branco, negro, rico, pobre, entendeu? Ela é aberta a todos. Eu falo sempre isso daí, né? Sim, ela é aberta a todos. Também não tem, que nem o cara não saiu, eu não sei rimar. Venha, ele aprende aqui com a gente, entendeu? Tem muita gente que começou e com o tempo você vê a evolução, assim, né? Do MC. Não só a evolução na rima, mas também a evolução como pessoa, né? Sim, Quando esse é o propósito. Eu nem abria a boca pra falar, o Bill lembra? Tímido, né? Falava nada. Isso me ajudou a ter desenvoltura até em outros fatores da vida, sabe? Você começa a construir pensamento, começa a se desenvolver pessoalmente. Esse é um dos propósitos mesmo. Esse é o propósito da cultura mesmo, em geral, né? As culturas de fazer a pessoa, né, ela se autodescobrir, né? Entendeu? E a batalha, por ser falar a língua dos jovens, né, falar a língua da periferia, eu acho que ela é o meio mais fácil, entendeu? Do jovem se identificar ali.
Um também que era muito tímido, também que nem falava direito, é o Vênus, né? Que ele tá, Vênus. Nossa, um Vênus também tá que rimando ele absurdo. rimava, você tinha que ficar assim, Vênus. você escutar a rima dele, o que ele tá falando? É. Você ficava assim, o que ele tá falando? Ele rimava E pra dentro. hoje ele já tá rimando absurdo, entendeu? Tipo, você ia em pouco tempo. E pra mim, esse ano, ele é top 3 do Senna fácil. Aquele corte que você fez dele lá, que construção, Então você pega assim, cara. você vê que a evolução deles, né? Não só dentro da batalha, que nem para um também, o GB, né? Que é o Gabriel Barbosa, né? Que é GB. Ele assim, ele chegou também com a mãe dele. Por isso que eu falo para você da importância da gente ter uma regras ali, uma conduta dentro da batalha, né? Porque, por exemplo, a mãe dele, ele chegou com a mãe dele lá. Imagine se fosse uma batalha onde todo mundo estivesse falando palavrão, besteira. A mãe é a irmã mais nova, né? A mãe é a irmã mais nova dele. Ela chegou, aí ele queria rimar, ela veio, com quem que eu converso? Eu falei, não, já pegamos o nome dele, colocamos no sorteio, né? E ela viu aquilo ali, ela foi um dia, levou ele, os outros vezes ele já foi sozinho. E ele tinha 15 anos só ainda, né? 15 anos, entendeu? Então, assim, ela viu que a gente acolheu ele e ele se sentiu bem lá dentro da roda cultural ali, né? E é isso que a gente quer transmitir, entendeu? Porque ela não tinha um entendimento. Ele assistia a batalha no YouTube, né? Treinava na casa, mas para ela... E hoje em dia, ela ajuda a gente de várias formas, quando ela pode, né? Tipo, a gente precisa, às vezes, ir pra fora, se ela tá disponível, ela leva a gente pra fora. Tanto é que levou já a gente pra... Apoia o GB. Sim, né? Tipo, e quando leva, ela literalmente, tipo, ela nos dá o que comer, o que beber, cuida da gente, entendeu? Então, tipo, ela não é só mãe do Gabriel. O rap dá a oportunidade dela virar, tipo, a nossa mãe da batalha, entendeu? Porque ela tem Agradece dando a cerveja. Então, é uma pessoa que ela não tinha ali um contato com o hip hop. Ela ouve jonga. Ela ouve jonga. Entendeu? Eles ouvem jonga na casa. Você vê uma coisa. E assim, e ela tem que é o principal mesmo, que eu falo ali, que ela tem sempre dá aquele feedback, né? O Gabriel melhorou muito na escola, entendeu? Ele em casa mesmo também, que às vezes o moleque, né, fica ali deprimido, sabe? Difícil, adolescente. Eu tô ali porque minha filha tá com 12 anos, tá? Até hora eu já tô passando ali. É difícil o diálogo, né, entre pai e filho. Às vezes o filho não entende o que o pai sente, o pai também não entende o que o filho sente. Entendeu? E dentro da batalha, dentro do movimento hip hop ali, é ali a forma dele se expressar. E ele se expressando ali, ele consegue chegar na casa e se abrir mais com a própria família, entendeu? Isso vai desenvolvendo ele e tudo mais, né? Porque o Gabriel é um cara que ali, que eu tenho muito carinho por ele mesmo, porque eu acho que ele vive realmente a cultura. Dentro da batalha, que eu falo ali, vocês veem, quando eu mando meu podcast lá no grupo, né? Eu mando áudio lá de 10 minutos de hora no grupo. Mas assim, eu vejo que ele tá ali na batalha por amor mesmo, sabe? Ele tá ali porque ele gosta mesmo. E dentro da batalha, você vê que ele tem uma evolução gigante ali. Uma evolução gigante ali, não só de batalha, mas fora a batalha. Tem hora que eu vejo o Instagram dele, ele posta algo lá que eu fico assim, peraí, caramba, nossa, daí eu fui entender com 30 anos de idade, o cara tá com 16 anos, já tá falando sobre isso, entendeu? Então, assim, ele evoluiu muito, não só como MC, mas como filho, como aluno na escola dele, e praticamente como um cidadão também. Tudo mais isso daí. Eu queria saber de vocês aí, esse sorteio, quem vai começar falando, sobre essa questão aí da batalha da voz para as pessoas, né? Porque, como o Bill falou, eu vejo dois ingredientes importantes aí, que é essa faixa de idade que muitas vezes é reprimida no jeito que ela quer ser, né? Porque a gente sempre tem os padrões aí da sociedade, e também por não ser do centro, né? Que são formas diferentes que as pessoas vivem aqui em Itapetininga mesmo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa abertura para comunicação, para as pessoas falarem o que sentem na Batalha do Senna. Então, a batalha, o rap, na verdade, né, ele já começou como uma forma de revolução. Em 1940, mais ou menos, ali na Jamaica, foi introduzido sistemas de som, né, e tudo mais, e em 1960 foi quando o rap realmente começou, só que não da forma que ele é hoje, né? Tinham os sistemas de som ali nas festas e tudo mais, e tinham os MCs, só que eles não eram igual hoje, eles eram mestres de cerimônia, porque era mais para animar a galera. Eles, tipo, igual no Todo Mundo Odeia o Chris, isso é muito bem representado, quando
Aquele episódio que o Chris vira DJ que é... Me dá um rei! Só ficava falando isso. Me dá um Eles, tipo, só Só flipavam animar, o sample, a parte mais forte, né, do beat. E na Jamaica, essa cultura foi ficando muito forte e tudo mais. E quando um DJ lá da Jamaica se mudou para os Estados Unidos, lá pela década de 60, 70 também, acho que ele tinha 12 anos quando se mudou, era o... Então, ele trouxe um pouco dessa cultura, era chamado de DJ Hércules, né, porque ele era fortão assim, e daí depois ele adotou o vulgo de Cool Herc, né, de, tipo, Hércules legal. E daí que isso foi... Então, essa prática já era muito para reduzir a violência. Na Jamaica, essas músicas eram usadas porque era um governo muito autoritário ali, com muita violência. Então, isso já era uma forma das pessoas ali numa situação muito pior, né? Poderem se expressar sobre isso. A maioria das músicas, às vezes, elas eram só faladas. Mas elas eram faladas e era meio que uma forma de protesto ali, sabe? E quando isso veio para os Estados Unidos, basicamente seguiu a mesma linhagem, ali nas periferias do Bronx, do Brooklyn. E as crianças que tinha muita guerra de gangue, né? As crianças entravam na guerra de gangue, violência, o crime, isso daí dava uma perspectiva para elas que antes não era possível. Então, só o nascimento do rap, ele já foi algo para dar a voz, para ser uma revolução. Entende? Sim. Literalmente, né? E que foi da mesma forma que aconteceu no Brasil, né? Sucessivamente vindo para o Brasil, que atingiu logo de cara as periferias, né? Acho que pouca gente sabe disso, né, Bill? Mas, assim, para o hip hop tomar essa força que teve, de manifesto, de tudo, teve até uns grupos punks, né, que foram necessários para isso, que já é uma outra cultura lá atrás, que, sim, o Cólera foi muito importante, daí já veio o Racionais, com aquele boom do Racionais, com o álbum aquele primeiro álbum deles lá, qual que é, aquele primeiro, que eles... Primeiro tem o Raio-X, depois... E o rap nem era apoiado. Não tinha apoio nenhum. Nas rádios, o Racionais vendeu 1 milhão de CDs no boca a boca, na rua. Teve também o caso do 509E, que foi um grupo formado literalmente dentro de uma cela, entendeu? Então a voz deles foi tão ativa, eles traziam tão a realidade da favela, que eles viraram um grupo que hoje em dia é uma das maiores referências no cenário do rap nacional. DJ Taíde também. DJ Taíde. Eu vou aproveitar o gancho aí do que vocês estão falando, vou pedir para o Bill primeiro falar sobre esse contexto geral aí da cultura também com essas questões sociais, Bill. O que você pode dizer para a gente? Então, primeiramente, responder sua pergunta lá de trás, que eles não responderam. Eles contaram uma história boa do hip-hop ali, né, e tudo mais, mas assim, como você falou ali dos jovens, né, deles se identificarem dentro da batalha, entendeu? Que eu falei para você, quando eles chegam na batalha e eles são bem recebidos, automaticamente eles se sentem bem. Né? E como eles gostam de batalha, eu falei para você que é algo fácil acesso para os jovens hoje, e tem na internet, televisão, todo lugar está tendo batalha hoje, né? Então eles querem começar em algum lugar. E tendo uma batalha do Sena aqui na cidade, tendo uma batalha bem no centro, mais fácil para as periferias, qualquer lugar, vai ser sempre o mesmo, né, a mesma distância ali, então fica mais fácil deles se encontrarem. Por exemplo, se não tiver alguém lá no Tabãozinho e a batalha fosse lá na Vila Mazei, você pensa o trajeto que o cara teria que levar. Entendeu? Então, e tendo ali centralizado ali, ele sabe que vai estar ali, e é um local onde também, que eu falei para você, é mais fácil também ter crianças, né, por ser a praça central, né, e tudo mais, e assim, hoje eu gostaria, a gente fez uma edição só sub-18, para você ter uma ideia, eu fiz uma edição sub-18, né? Só com MCs abaixo de 18 anos. Mirim, né? Só a gente Edição fez, Mirim. E assim, então rolou da hora, foi muito bom, e eu gostaria que, eu falei para você, que cada vez as gerações fossem trocando, né, que eu falo, né, que nem o Caíne a gente chama ele de velha geração, porque ele tá lá do começo. Você vê, o cara é novo e não é de velha geração, sabe? Que a batalha, ela tem um tempo, assim, pouco, na verdade, sabe? Você começa a rimar ali, você tem que aproveitar o seu auge, porque ela vai sempre se renovando, entendeu? Isso é normal. Então você tem que atingir seu auge ali e já ir para um rap, entendeu? Ou ir para a cultura de outras formas, outras vertentes, um educador, entendeu? Ou lá um editor, você desenvolve a habilidade de ir se adaptando com as outras gerações. Entendeu? Aí vai do amar o rap, né? Tipo, do amar o rap, da vertente que você ama. Que nem só completando, Bill, que nem Quad, que quando a gente chegou na batalha, a mesma forma foi muito bem acolhido. Eu fui muito bem acolhido.
entendeu? Ele se identificou muito em fazer música, entendeu? Ele desenvolveu essa vertente. Eu desenvolvi a vertente de apresentar, entendeu? De fazer uns slams, entendeu? Então acho que a gente o rap nos trouxe pra perto por conta disso, Na entendeu? verdade, eu fazia música desde os 6 anos de idade, porque eu gostava do Luan Santana. É verdade, ele me contou. Entendeu? Então é isso que mas- proporciona, ele vai lapidando, né? Vai lapidando a gente. Então, mas daí, isso daí chega na outra pergunta, né, que você fez aí, né, sobre um contexto geral, né? Porque assim, que eu falei para você, como tá em alta a demanda de batalhas, demanda de MCs, entendeu? É o que os jovens querem hoje, você vai olhar ali. Então eles têm dois caminhos, eles vão pro funk, ali, entendeu? Ou eles vão pra batalha. Só que quando eles chegam na batalha, eles não têm o conhecimento do rap, do hip hop, entendeu? E quando eles chegam, por exemplo, na Batalha do Senna, eles já vão seguir um caminho ali com regras, né, com uma conduta ali dentro que vai direcionar ele num caminho certo. Quando a gente fala num contexto geral, isso já não acontece muito, cara, que eu falei para você, porque a gente vê na televisão, no YouTube, né, na mídia no caso, na televisão nem tanto, mas nas mídias, YouTube, Instagram, que as batalhas que mais fazem sucesso são as batalhas que têm preconceito, que tem rimas homofóbicas, entendeu? Que aquelas são escrachadas mesmo, palavrão 24 horas. E o lucro também é uma forma das pessoas se calarem, né? Porque, tá dando dinheiro. Tá dando dinheiro, O organizador, ele vê aquilo, se ninguém tá reclamando, se não tá sujando a imagem dele, ele vai continuar autorizando aquilo. Porque a gente mesmo aqui, se a gente fizesse uma batalha, que nem eu falei pra galera, a gente pegasse e fizesse uma batalha, realmente, vamos fazer uma batalha aqui sem regras. Sem regras. Entendeu? Talvez desse mais visualização, desse mais engajamento que já teve, né? Teve uma vez que os caras começaram a criar uma batalha que não tinha regras. Ia mais gente lá, entendeu? Ia mais gente lá. Só que daí, isso daí que eu falei pra vocês, isso daí perde a essência do hip hop, que, né, e no contexto geral, que eu falei pra você, 90% das batalhas hoje eu não aprovo. Mesmo eu organizando uma batalha, mas você defende só a sua? Não, não é isso, eu defendo a cultura, entendeu? Que nem uma batalha que eu curto muito é de Itapeva, né, que é a Batalha da Anchieta. Os caras também seguem esse padrão, esse conceito, né, de colocar regras e tudo mais, entendeu? Mas também é uma batalha também que é só ali, entendeu? Tipo, não vai sair daquilo ali. Então, quando eu falo da Batalha do Senna, que eu falo para eles também, eles usam a batalha para eles se desenvolverem, mas se eles quiserem uma carreira mais ganhar dinheiro mesmo, vão para a batalha famosa mesmo, entendeu? Sem perder a essência. Porque que o Quad falou ali, a parte do financeiro mesmo, pesa, como a gente é periferia, a gente acho que todo mundo é pobre mesmo, né? A gente sente que quando a gente vê um dinheiro entrando mais fácil, pô, caramba, eu falei um palavrão lá, falei da mãe do cara, entrou um dinheiro aqui, ganhei visualização e tudo mais, o cara vai continuar naquilo, entendeu? Mas se ele tiver uma estrutura, tiver um direcionamento, ele vai colocar aquilo ali, tipo, e agora? O que eu quero pra minha vida? E a popularização disso no mainstream também afeta o underground, porque é um espelho, né? As pessoas da batalha pequena, muitas vezes elas começam, porque elas veem alguém lá das maiores batalhas assim, mano, e se a gente populariza esse tipo de atitude numa batalha pequena, os de cima estão ganhando dinheiro, a gente tá só espalhando preconceito a troco de quê? Entendeu? A gente só tá sujando uma cultura. Você vê ali a Batalha do Senna, assim, a gente é reconhecido aqui bastante aqui na região, mas a gente não é famoso. Nossas visualizações são poucas, nossas curtidas são poucas. Aí tá o Luiz tá aí na tela aí, né? E tudo mais. Mas assim, que não eu falei, a gente está formando cidadãos ali. Isso é gratificante, entendeu? Eu não ganhei R$1, quer dizer, eu ganhei dinheiro já com a batalha. Ganhei com premiações e tudo mais, entendeu? Com alguns patrocínios, que hoje já não existe mais, não tem nenhum patrocínio na batalha hoje. A gente teve uma época, a gente teve um patrocínio, mas que eu falei, como não tem o retorno, né, para o patrocinador, então ele acaba não continuando dando aquele apoio, né, porque infelizmente funciona assim, né. Se tiver visualização, continua te apoiando, se não tem, tchau, entendeu? A gente entende, né, mas hoje a gente continua 100%, que eu falo, né, 100% independente. Com recursos nossos mesmo, com doações, com rifas, a gente tenta de toda forma se manter ali, mas para quê? Por quê? Nossa, mas vocês estão ganhando dinheiro, por que vocês continuam? Eu falei que a gente faz cultura, a gente faz por amor, a gente faz porque gosta, e eu mesmo ali, apesar que eu já falei 1000 vezes que eu ia abandonar a organização e deixar para os outros ali, entendeu? Mas eu continuo porque eu falei, eu preciso manter aquilo ali vivo, né? A essência do hip hop vivo.
Porque às vezes se a gente deixar, que eu falei, vai acabar desandando, até por culpa mesmo da industrialização da cultura e tudo mais, venda, entendeu? Tudo gira em torno do financeiro, a cultura hoje gira em torno de dinheiro e tudo mais. E esse jovem vai acabar pendendo para esse lado e não vai ser bom para ele, não vai ser bom para ninguém, porque a gente vê, né, bastante nisso daí, entendeu? E o público também vai mudando conforme a cena vai se industrializando, vai virando mercado. Por exemplo, quando a gente fez uma batalha que veio 3 MCs bem famosos, bem hypados ali pra cá, encheu a praça, não dava pra você andar, o MC andar até lá no meio pra você poder rimar. Tinha que ficar 1 minuto ali pedindo licença e tal, e passando no meio e tudo mais. E daí na outra semana você vai ver, e tem pouquíssimas pessoas na praça. Literalmente só e gente você pensa, o que muda? Tipo assim, você é fã de um MC ou você é o fã do que ele tá dizendo, do rap, sabe? E hoje em dia o público de batalhas é muito diferente do público que era antigamente, sabe? Em certas partes bom, em certas partes ruins, mas a cena virar um mercado meio que é um público jovem querendo entretenimento. Que muitas vezes quando alguém tá falando alguma coisa importante, por exemplo, na Batalha da Aldeia mesmo, eu já vi isso. Tava tendo, no intervalo entre uma fase e outra, um cara trans estava falando sobre a importância dos direitos trans, do respeito e tal, e tudo mais. E daí você olha o chat ao vivo e é só um monte de gente com ofensa ali, sabe? Sim. Ou muitas vezes alguém tá falando alguma coisa muito importante ali sobre preconceito, sobre igualdade, e você olha o público ao vivo e tá tipo assim, nossa, olha quanto mimimi, olha quanto militância, sendo que o rap é militância. O que aconteceu foi no Nacional, o ano passado, né? O ano passado, que eles adotaram o pronome neutro, né? De todos, né? Desde o retrasado. E assim, cara, você via o chat ao vivo ali, 90% da conversa era sobre isso. Não era sobre a rima, não era sobre o artista, não era sobre a festa em geral, era só isso. E no ano retrasado a campeã foi a KM, aí virou mais assunto, tipo, estão usando o pronome neutro, e agora uma mulher ganhou. E agora já tem, né? Já tá tendo um novo ali que é sobre o Nacional, tá com 4 vagas para diversidade. Tem gente que tá louco? Nossa, mais 4 vagas direta para diversidade. Entendeu? Então você vê ali que, assim, por mais que o hip hop, o rap hoje está em alta, que é um hit mais tocado, né, no mundo, ainda não evoluiu. Entendeu? Eu falo muito mesmo aqui, eu falo assim, tipo, que eu falei para você, eu tô há 20 anos ali, na verdade eu tô desde 99, velho já, desde 99 eu ouço rap, entendeu? Desde criança mesmo ali. Mas desde 2001 comecei a ouvir os caras da Vila Ruda ali, né? Família DDR ali, o Júlio, o Fonão, os caras cantando ali. E em 2005 que eu comecei a formar meu grupo de rap. Entendeu? E assim, o que eu vejo é que naquela época era muita revolta, era mais revolta, né? O rap, né? Era revolta. Cantava revolta, né? Só que faltou um pouco mais de conhecimento, faltou um pouco mais de estudo daquela velha geração, entendeu? Para manter a nova geração na linha, assim, entendeu? Mas no caminho certo. Entendeu? Porque hoje o rap cresceu bastante, eu falei, mas 90% ali, eles nem se o nome fosse axé, eles iam, vamos para axé, entendeu? Porque eles não estão realmente se importando com a cultura ou que ela propaga. É só, viu, que nem a gente falou ali sobre, que você falou sobre... a musiquinha, uma rima ali que a pessoa vai ouvir para se divertir. Muitas vezes abandona tudo isso. Não que seja ruim. Não que seja ruim. Mas se você abandona todas as suas raízes só em prol da diversão, vira outra coisa que não é rap. Entendeu? Porque o rap é muito além do ritmo. Sim. Se a música não existisse, o rap ainda existia. Então, o que eles falou sobre essa militância, né? Hoje, se você fala uma rima lá sobre de negro, o cara tá usando isso, é mimimi. Pô, cara, como que é mimimi, cara? No nosso país totalmente desigual, racista, né? O racismo é tanto estrutural como... E ali você não vai poder falar sobre isso, eu sou negro, eu não posso falar do que eu sinto, porque se eu falar, eu tô sendo vitimismo, tô usando vitimismo aqui, não sei o quê, não tem sentido, cara, entendeu? Mas se eu chegar na batalha e tiver uma mulher, eu falar, ofender a mulher, todo mundo... Você tá entendendo? Então, assim... por isso que eu falo que eu defendo tanto a Batalha do Senna e condeno muitas batalhas por fora mesmo. Porque número não é quantidade, não é qualidade. Entendeu? Se todo mundo ali pregasse ali os conceitos e tudo mais do hip hop realmente, o que ele prega, apesar que o hip hop também, né, ele também tá uma transformação constante. Se você pegar os militantes até voltar ao que eu estava falando ali,
como eu falei que eu estou há 20 anos já fazendo cultura mesmo, né, que desde 2006 eu faço movimentos culturais aqui na cidade, desde 2006. Entendeu? Praticamente vai fazer 20 anos já. Mas no hip hop estou desde 2005 mesmo, ali, cantando mesmo. E eu vejo muitos desses MCs que eles não evoluíram. Eles não evoluíram. Não tô falando assim, entendeu? Eles continuam lá protestando da forma errada, eu acredito, entendeu? Que nem num momento desse mesmo aí que a gente fala sobre diversidade, sobre racismo, sobre machismo dentro das batalhas, essas pessoas elas tinham que se manifestar a favor, não contra.